Qual a ideia do nosso bate-papo de hoje, né? O Japão mais perto de você, é mostrar para vocês o que vocês precisam fazer, assim. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer para ir para o Japão? Né? Porque não adianta a gente também planejar mil e uma coisas se você não resolver algumas coisas antes. Então, o objetivo de hoje é simplificar, né, a ida de vocês para o Japão. Vamos ver se eu vou saber mexer nisso aqui. A primeira pergunta eu tenho para vocês. Então, assim, o bate-papo foi para descontrair, para ver, deixar vocês mais à vontade para me responderem isso aqui, né? O que impede vocês de viajar para o Japão hoje? Qual a maior dificuldade ou dúvida? Não precisam brigar. A dificuldade é a língua, né? A língua. Sim. A língua? Deslocamento também, né? O tempo de deslocamento, os valores, né? Deslocamento. Essa é uma boa. Mas se for possibilidade de voo, tem Emirates, tá, gente? Diariamente. Alguém mais? Alguma coisa que fala assim, isso dificulta? No meu caso, a disponibilidade, a questão da Olimpíada, que é um projeto. Você quer ir na Olimpíada? Sim, eu imagino que o mundo todo esteja Indo para pra o lá. Japão, então vai ficar mais complicado. Eu não sei nem se o Japão não vai afundar nessa época, porque o Japão tá cada vez mais cheio, gente. A primeira vez que eu fui, foi tão bom, porque eu chegava nos lugares e não tinha fila. Eu ia para os pontos turísticos, sabe aquela foto que você sonha em tirar em qualquer lugar, que tá vazio assim? Então, era super possível. Hoje em dia, você já tem que madrugar para conseguir. Aí eu fui durante o floreio das cerejeiras e falei, meu Deus, nem madrugando você conseguia pegar algum lugar vazio, até mesmo para aproveitar a tranquilidade, porque muitos locais no Japão, principalmente locais assim, muito espiritualizados, é bom você chegar lá cedinho, aproveitar aquela calmaria do ambiente. E aí eu chegava no lugar, já tava aquele auê, assim, falava, meu Deus, não vai dar para curtir aqui, né? E aí eu fico pensando, imagina em 2020, porque a tendência é que o turismo no Japão vai crescer, mesmo após as Olimpíadas. Porque, obviamente, né, vai ter o holofote lá pro Japão falando assim, olha só quanta coisa interessante tem para fazer no Japão. E aí todo mundo, foi que nem, não sei se vocês lembram do boom da Tailândia, foi assim, sei lá, 2014 ninguém conhecia a Tailândia, 2015 todo mundo na Tailândia. Acredito que vai ser bem parecido. Então por isso que eu falo, se vocês conseguem antes das Olimpíadas, vá. Que eu acho que vai ser o período mais vazio. Olimpíada com certeza vai estar muito cheio. E depois a tendência é só continuar aumentando. Mas essa é uma boa burocracia. Visto. Visto dá muito medo em muita gente. Mais alguma? Não? Eu acho que muitos de vocês vão dizer que não falam japonês. Só um pouquinho. Então, eu também, como eu falei, eu não falava nada de japonês na minha primeira viagem. Por mais que eu tenha descendência, minha mãe, infelizmente, não me ensinou como primeira língua e eu sou muito chateada com ela por causa disso, assim. Eu falo isso toda vez que eu falo, gente, eu não falo japonês, eu olho pra ela e falo assim, poxa, mãe. Mas a avó dá aula de japonês, né? Ela tem uma avó que dá aula de japonês pra gente, se alguém quiser. Mas isso não é um problema muito grande. Quando você chega nas estações do Japão, inglês. Quando você anda pelas ruas também. Se você vai num restaurante, você nem precisa ler o cardápio, porque tem vitrine. Então, se você não consegue nem ler o nome do prato, não precisa. Você olha e fala assim, eu fui com a cara desse aqui. Tá, é assim que a gente escolhe. A única coisa que eu falaria pra vocês é não escolha doce pela cara, porque vocês vão olhar, vocês vão jurar que é cookie de chocolate e é biscoito de feijão. Tá? Então, chocolate, nunca aposta que vai ser chocolate, porque não vai ser feijão. Outra coisa, que todas as placas em pontos turísticos, eles basicamente ficam em 4 línguas. Japonês, coreano, chinês e inglês, né? Ou Romaji, né? Que é a língua que a gente consegue ler. Por mais que seja difícil mesmo assim, né? Pronunciar muitas vezes, mas pelo menos a gente identifica a letra. Então, assim,
não falar japonês, ainda tem o benefício do Google Tradutor, ainda tem os devices de tradução offline, que você pode adquirir se você falar assim, eu não quero aprender japonês, né? Então, super tranquilo, você consegue se virar muito bem, inclusive sem nada, como eu venho fazendo até hoje, sem nada, tô intacta. Acho que muitas de vocês também vão falar assim, eu nunca fiz uma viagem internacional. Eu tenho medo de viajar para fora do país. Ainda mais ir lá para outro lado do mundo, vai que eu me perco, vai que, sei lá, acontece um monte de coisa. Eu achava que ia acontecer um monte de coisa comigo. Eu falei assim, meu Deus, Busca Implacável. Alguém viu esse filme? Eu achava que ia acontecer comigo. Mas não tem problema nenhum. Minha primeira viagem internacional foi pro Japão. Então, a cara de criança. Não vou falar a idade. Viajar pro Japão é caro. Quem é que acha que é caro? Ou sempre pensou que fosse caro? Muita gente, né? Muita gente acha que é caro. Agora eu vou... Olha isso. Esse é o custo diário de viagem. Então você vê que nos Estados Unidos, que eu acho que muita gente vai ou já foi, praticamente o dobro do custo diário de viagem do Japão. Esse valor aqui eu tirei de um site chamado Quanto Custa Viajar? Que é um site que ele mostra custos de viagens para qualquer lugar do mundo. Então ele faz uma média de valores entre hospedagem, alimentação, atrações turísticas, e ele dá uma média de quanto você deve gastar por dia. Esse aqui é um perfil de viajante padrão. Obviamente eles têm 3 níveis de perfil, né? Um viajante mais, eu diria, mochileiro, né? Um viajante padrão e um viajante que gosta de gastar um pouco mais. Esse é o viajante padrão, ou seja, ainda dá para ser mais barato que isso. Gente, é verdade. Deixa eu falar rapidinho, porque os homens vão gostar porque não tem compras. Então, eu fiquei pensando como mulher, porque nos Estados Unidos realmente você gasta muito mais. Você quer comprar, você quer consumir. No Japão, os homens vão adorar. Os nossos maridos adoraram, porque não tinha parada para compra, entendeu? Era só visitar, comer. E você não engorda, você anda e nada, os doces não são gostosos. Sinceramente, não dá vontade de comer nada de doce, nada. Então, assim, você não engorda, né? Não gasta. Os homens amaram a viagem, mais que as mulheres não compram nenhum. Depende muito do E eu fui roteiro. no parque da Disney, um dos lugares que eu gastei, porque é caro, o parque da Disney Em qualquer lugar do mundo. é caro. A entrada da Disney do Japão. A gente foi na Disney do Japão. Acho que é o lugar mais caro do Japão. Mas assim, porque é tipo $100, né? O dia, 80. É mais barato que nos Estados Unidos. A entrada do parque da Disney no Japão é Mais barato que nos Estados Unidos. E assim, realmente, é verdade. Eu acho que é verdade isso, porque é mais barato que Em questão de compra depende muito do roteiro que você faz, obviamente. Só que o Japão tem tanta coisa diferente para você conhecer que a compra ela acaba ficando de lado, tá? Então assim, eu só digo assim, cara, quem vai pirar na compra? Quem gosta de eletrônico? Eu tenho que falar pra vocês, mais da metade do dinheiro que eu gastei na minha primeira viagem foi só com eletrônico. Então assim, viciada, mas o computador dura até hoje, 5 anos atrás. Então assim, é uma tecnologia de altíssima qualidade, sabe? Vale a pena gastar dinheiro lá. E quem gosta de otaku, figures, vocês vão pirar. Mas você trouxe mais que 500 Na época? Mais que 500 o quê? Dólares. De volta? Não. Não, acho que foi $2.000 o computador. Era um computador, gente, 2013, computador híbrido, com tela touch, com isso e aquilo. Eu gastei $2.000. Se você comprar a mesma versão do computador que eu comprei há 5 anos atrás aqui no Brasil, hoje você vai pagar a mesma coisa que eu paguei há 5 anos atrás. Essa é a conta do eletrônico no Japão. Mas você trouxe o notebook, $2.000. Não teve problema? Nenhum. Uso pessoal, né? Eu voltei com um computador, um celular, uma câmera. Não tem problema. Então, assim, quem gosta de eletrônico e quem gosta de coisas otakus, figures, mangás, vai gastar, mas te falar, vai gastar muito menos do que você gastaria aqui. Então vale super a pena. Então assim, por exemplo, se vocês forem em um game center, vocês vão pagar Reacoin pra jogar. Tem gente que chega lá, 4 jogadas, Reacoin é 100 ien, gente, é tipo $1.
É muito barato. E aí você vai jogar 4 vezes, tem muita gente que pega na 4ª vez. Então imagina você pagar $4 num figure. É como se fosse uma miniatura de um desenho, sabe? Tem muita gente que aqui paga não sei quantos mil reais, 200, 300, 1.000, 1.500 num boneco. E chega lá, você paga 40, 4, sabe? Então vale muito a pena. Muita gente vai me dizer assim, ó, mas pode não ser cara a diária, mas a passagem pro Japão é muito cara. Eu fiz essa pesquisa ontem. Saindo do Rio de Janeiro, para ninguém falar que São Paulo é mais barato. Saindo do Rio de Janeiro para Fernando de Noronha em novembro, R$ 2.700. Para Orlando, R$ 3.500. Para o Japão, R$ 3.700. Pagou? A gente pagou 3.400. Ah, pegaram um preço muito bom. Gente, eu já cheguei a pegar 2.800. Então, assim, é de vez, assim, não é sempre que tem 2.800, mas é possível. O que vocês têm que fazer? Acompanha o preço, sabe? Vocês têm que, não adianta se falar assim, quero ir pro Japão mês que vem e pensar em comprar passagem hoje. Você tem que vir acompanhando o preço da passagem de um tempo. E aí vocês vão conseguir ter um preço bacana para ir pro Japão. Tá? Porque de repente surge promoção. De repente surge. E aí, é assim, nem pensa. Vai lá, compra, arranja um jeito de tirar férias durante o período da passagem que você conseguiu, né? E economiza, porque de verdade a passagem é uma das coisas mais caras que vocês vão ter na viagem. Uma dúvida, meu objetivo é última semana de julho. Eu já posso comprar? Já. Nossa, já. A primeira viagem eu comprei com quase um ano de antecedência. Do ano que vem. É do ano que vem. Do ano que vem? É. Já, porque para as Olimpíadas eles abriram com 1 ano e meio de antecedência. Então, por ser um caso especial, 1 ano e meio de antecedência, mas, no geral, 1 ano de antecedência. E aí você consegue já encontrar. Só que, quando abre, assim que abre, geralmente não tá o melhor preço. Espera um pouquinho, vai acompanhando. Eu não sabia disso, de 1 ano e meio. Eu tô vendo e não abriu ainda, então devo estar vendo no lugar errado. Na verdade, não acontece assim, só a gente viaja, então só para acontecer. As companhias aéreas, quando lança a temporada seguinte, eles vivem de temporadas, né? Normalmente eles lançam com 1 ano de antecedência, porém as tarifas oficializadas, até para eles mandarem para o Departamento Internacional de Aviação para publicar, eles só vão lançar a tarifa oficial mesmo, ou os horários oficiais, em 8 meses. Então, normalmente, por isso que muitas vezes as companhias não abrem 1 ano exatamente, ou exceto nessas ocasiões de grandes eventos internacionais e tudo. Mas, de regra geral, a partir de 8 meses você tem a tarifa e o horário correto. Tá? Então, passagem é algo que também dá para você diminuir o custo. Tá dando uma microfoniazinha, né? Mas, na verdade, o que acontece? Por que a gente acaba achando que pro Japão é muito caro? Por quê? Será que vai? Não, tá dando acho que parou. Parou, né? Não, Parou. É 55. Eu fiquei assustada também. E toda vez que eu entro em sites que vendem pacotes para o Japão, eu fico completamente assustada. Gente, são 19 noites no Japão. 50, e detalhe, uma coisa muito importante é que a gente tem que ficar atento naquelas letrinhas de rodapé, é que é preço por apartamento. O que significa isso? Que você tem que ir pelo menos em 2 pessoas. Ou seja, 55 para cada um. Não me liga, não. Melhora. Oi? Então, você tem que pagar 55 nesse caso aqui para cada pessoa. Nesse aqui, um Japão Expresso, 8 noites por 23 mil. Esse foi o mais barato que eu achei, mas 3 dias eu falei, cara, quem é que vai fazer um bate e volta no final de semana no Japão? Gente, é um bate e volta, você não tem dessa, você não vai nem acostumar com o fuso, você vai ter que voltar. E esse aqui
foi o preço mais razoável que eu achei, $4.000 para 8 noites. Porém, muito importante, fiquem sempre atentos, esse não inclui passagem aérea. Ou seja, muito caro, né? Eu acho que é por isso que a maioria das pessoas continua acreditando que viajar para o Japão é caro. Porque quando você vai pesquisar, né, você fala assim, ai meu Deus, eu não tô com tempo para planejar minha viagem, vou ver um pacote. E aí você encontra esse tipo de preço. Isso assusta. Assusta mesmo, porque, gente, vocês têm que lembrar que quando você compra um pacote, não é o custo da sua viagem. Você ainda vai pagar alimentação, você ainda vai pagar as coisas que você quer comprar, você ainda vai pagar qualquer outra coisa que você quiser fazer fora do pacote. Então, isso aqui é só o início do custo da sua viagem. E por isso que a maioria das pessoas acaba achando que viajar para o Japão é muito caro. Uma coisa muito importante, isso aqui me assusta demais. Quando eu entro em site de pacote, tá assim, gorjetas não inclusas. Aí eu falo assim, gente, quem é que dá gorjeta no Japão? Eu não sei se vocês sabem, mas dar gorjeta no Japão é meio ofensivo. Porque é como se você dissesse pra pessoa assim, eu tô avaliando o seu trabalho. Eu tô avaliando o seu trabalho. Eu acho que é isso aqui do lado, não sei. Eu tô avaliando o seu trabalho e o seu trabalho vale isso aqui. Até porque o japonês, ele tem... Quem segue aqui sabe que eu falo muito gambatê, né? E o japonês, ele tem muito essa tradição do gambaru, de dar o seu melhor, pra fazer qualquer coisa. Então, assim, ele tá ali pra te atender. Ele recebe salário pra te atender. Então, pra que ele vai receber a mais? Ele já faz isso, sabe? Já tá ali. Já é o motivo dele estar trabalhando ali. Então, ele não tem que receber a mais pra trabalhar melhor. Já é dele. Ele falou assim, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que atender bem. Então, quando eu vejo gorjeta, assim, nossa, eu fico impressionada. Eu falo, poxa, a agência de viagem não sabe nada sobre o Japão, né? E é engraçado que a gente começa a ver muito esse tipo de tratamento de gorjeta em locais muito turísticos, inclusive sujeira, né? Eu comentei durante essa viagem que só vi 2 lugares muito sujos no Japão. Banheiro sujo. E eram 2 locais muito turísticos. Aí eu falei, cara, as pessoas vêm pro Japão. O Japão entra no banheiro do Japão, é impecável. É muito limpo. E aí foi especificamente, eu não lembro o segundo, mas o primeiro foi no Fushimi Taisha, muito sujo. Muito sujo. Eu fiquei impressionada. Eu falei, poxa, o mínimo que as pessoas podem fazer é manter, né? E não acontece. Mas por isso que a gente fala, vocês têm que aprender sobre a cultura japonesa para chegar lá e não ser uma pessoa que incomoda, né? A saber como é que é a cultura deles para vocês também conseguirem chegar lá e não sofrer preconceito, né? Preconceito. Mas assim, quando eles vêm que é do Ocidente, eles celebram tudo. Eles sabem que não é de lá. Agora pra gente assim, Quem tem olho puxado? é olho puxado e acho que isso acontece. Porque meu pai, ele foi lá muitos anos atrás, ele contou que ele e o amigo dele estavam andando na rua, compraram um pastel e saíram conversando. Aí a pessoa olhava pra eles assim, dava uma encarada feia, passou outra, só que aí todo mundo começou a encarar feio. Por que esse pessoal encarando, gente? Porque lá é essa educação você andar comendo. E isso é uma coisa que a gente fala, e o que vem de gente falando assim, isso é tudo mentira. Eu fui pra lá e comi na rua, eu falei, não quer dizer que pra eles não seja falta de educação. Mesmo feio, né? Aqui no Brasil a gente tá com pressa, é normal, aqui é normal, né? Você tá com pressa, o pastel vem comendo na rua. Mas lá é mal educado, então é bom a gente evitar. Mas no parque pode fazer um piquenique. Parque pode, Shinkansen pode, existem locais que podem. Parado você pode. Você pode parar aqui no meio da rua, ficar no cantinho e comer. Isso, Qualquer lugar, andando. se você estiver andando e comendo, Eles olham, ninguém vai falar assim, você não pode comer, não é isso? Ninguém vai te parar e falar assim, não, para aqui e come parado, não é isso que vai acontecer. Mas as pessoas vão olhar pra você, e aquele olhar, tipo, o que você tá fazendo? Né? Basicamente isso. E isso é uma coisa que as pessoas duvidam muito que aconteça. E por isso que eu falo assim, toma cuidado na referência que você vai ter sobre o Japão, porque o pessoal fala assim, mas eu vi um youtuber que
anda comendo na rua. Eu falo, mas ele não é brasileiro? Né? Então, assim, não é porque a pessoa mora no Japão que ela vai estar incorporando os hábitos japoneses, né? E assim, toda vez que eu entro nesse dilema, será que é mesmo? Eu pergunto pra quem? Pra japonês. Eu falo assim, é rude? Né? Então, da última vez eu fiquei na casa de um japonês. Eu fiz um couchsurfing no Japão. Falei, vou experimentar. Como é que deve ser um couchsurfing no Japão, né? Couchsurfing, pra quem não conhece, é você se hospedar na casa de alguém de graça. Tem muita gente que faz isso. Por quê? Eles só querem conhecer pessoas que viajam. É isso. Ó, eu te dou minha casa, eu te dou meu sofá ou um pedaço de futon pra você dormir. E você vem aqui compartilhar como é que é a sua viagem. Quero conhecer gente. Né? Basicamente essa é a ideia do couchsurfing. E aí eu fui perguntar pra ele, Kazumasa. Aí perguntei, Kazumasa, e aí, como é que é? É falta de educação mesmo? Eu comia andando na rua, ele, nossa, muito rude. Ele falava português. Ele veio pro Brasil no início do ano passado e ele falava um pouquinho de português. Aí ele falava muito rude. Aí eu fiquei assim, tá vendo, gente? É rude. Né? Então, assim, são coisas que o japonês aprende dentro de casa e a gente não aprende. Então, a gente tem que estar atento para essas minúcias, né, da cultura japonesa para poder chegar lá e não ter nenhum problema, assim, nenhum inconveniente. Não é que a gente vai ter problema, mas não tem nenhum inconveniente. É que nem atravessar com o sinal de pedestre vermelho. Não tem um carro na rua, não tem ninguém na rua e você não atravessa. Você fica olhando o sinal e fala assim, o que eu tô fazendo parado aqui? Mas ninguém atravessa. Agora, se você chega em Osaka, que é um centro urbano muito grande, se você chega em Tóquio, que é outro centro urbano muito grande, você vai ver gente fazendo isso. Quer dizer que é japonês? Não. Muito importante a gente lembrar que nem toda pessoa de olho puxado no Japão é japonês. Esse é o primeiro ponto. Né? O processo de trabalho está muito grande lá. Tem muito chinês, tem muito vietnamita, tem muito malaysiano trabalhando no Japão. Não significa que quem tem olho puxado é japonês. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tem muita gente que está lá e que não é de lá. Porque é um centro urbano. Né? Tem gente que está indo a trabalho, tem gente que está indo a passeio. Então, vai ter muito turista, vai ter muita gente de fora. E não quer dizer que o que eles fazem seja o que é mais adequado para a cultura japonesa. Então, é só ficar atento, né? Se você estuda um pouquinho sobre o Japão, você vai chegar lá sabendo o que você pode e não pode fazer. Por mais que as pessoas façam do seu lado, resista à vontade de não se sentir um bobo parado no sinal, né? E espere. Porque isso acontece muito. E é engraçado que o japonês entra num super dilema. Porque a gente foi, e aí a gente ia, né? E parava. E eu paro em todos os sinais. E o Augusto olha e fala assim, Marina, não tem ninguém na rua. Eu falo, eu sei. E aí, um japonês está vindo a toda. E ele, o japonês é muito distraído, né? Aí meio que ele vai atravessar e ele vê que a gente está parado do outro lado da rua e ele se dá conta que o sinal está fechado. Aí ele fica naquele assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas não tem ninguém. Vou ou não vou? Aí eles olham pra gente e pensam, caraca, o gringo tá parado, por que eu vou atravessar? Né? E é muito engraçado que eles ficam num super dilema. Teve até um que tava, dois amigos, um queria ir, o outro falou, não. Ficou assim, naquele... Então, quando eles veem que você respeita, eles ficam mais certinhos ainda. Outro motivo que eu acho que vocês vão dizer pra não ir pro Japão é que não tem dinheiro. Mas dinheiro, gente, é uma coisa que, na verdade, é só uma metrificação do seu tempo. Você vai pro trabalho para trocar o seu tempo por dinheiro, certo? Quando você vai viajar, né, você está contratando serviços que, na verdade, é o tempo de outras pessoas por dinheiro. O dinheiro, ele é só uma moeda de troca, literalmente, né? Então, na verdade, o que acontece são prioridades. Se eu perguntasse pra vocês assim, 5 anos atrás, você tem dinheiro pra ir pro Japão? Vocês iam me falar que não, bem provável. Sei lá, alguém que era estagiário há 5 anos atrás pensaria assim, nossa, nunca vou viajar pro Japão, imagina, estagiário. E aí hoje você é contratado, tem um trabalho, um emprego fixo e fala assim, ganho o dobro. E eu te pergunto, tem dinheiro pra viajar pro Japão? A maioria vai falar que não. E aí se eu perguntar pra você daqui a 5 anos, mesmo que você esteja ganhando o dobro do que você ganha agora, bem provável que vocês também vão dizer que não tem. Isso acontece porque várias prioridades que vão botando na nossa cabeça falam assim, olha, você tem que ter Netflix. Quem não tem Netflix? Meu Deus, quem é que não assina Netflix?
Quem é que não assina Spotify? Eu também não. É por isso que eu tô indo pro Japão, tá vendo? Quem é que não assina Spotify? Ah, mas seu celular tá muito velho. Fala sério, não vai comprar um novo? Ou então, há 5 anos atrás, eu garanto que a maioria de vocês não andava de táxi pra lá e pra cá. Mas hoje, qualquer motivo é motivo de Uber. Todo mundo anda de Uber, né? E acaba que muitas coisas a gente vai botando como prioridade, que vem do marketing, vem dessas coisas assim, vai botando a gente como prioridade, né? E a gente acaba botando mais custo no nosso dia a dia e o que a gente quer fazer mesmo a gente não faz. Então, é questão de prioridade, viajar pro Japão. Eu viajei pro Japão a primeira vez, eu era estagiária. Eu ganhava R$1.000. Não sei nem como é que eu fiz isso. Mas é possível. Você tem que começar a abdicar de muita coisa, né? Você troca. Você fala assim, quero mesmo viajar pro Japão? Ok, vou começar a trocar. Como é que eu posso aumentar a minha renda ou como eu posso diminuir os meus gastos, né? E aí, cabe você ter foco para buscar o seu objetivo. Então, não ter dinheiro, na verdade, é só a primeira desculpa que a gente se dá para deixar de fazer qualquer coisa que a gente quer fazer. E por último, eu acho que vai ter gente que vai falar assim, mas eu não sei me planejar. Por isso que muita gente procura pacote de viagem, porque não sabe planejar uma viagem. Fala assim, ai, mas o que eu tenho que resolver? Onde que eu vou reservar a hospedagem? Qual hospedagem eu vou ficar? Né? Qual passagem eu vou? Quando eu vou? E aí começa a ter tanta dúvida que você fala assim, quer saber? Vou trocar o meu tempo, meu dinheiro pelo tempo da agência e a agência vai montar tudo pra mim. Né? E só que aí você paga aquele valor exorbitante que vocês viram. E por isso que o Japão fica caro. A outra opção é você tentar planejar sozinho. E planejar sozinho. Quem já planejou viagem sozinho aqui? Eu planejei o Japão sozinho. Eu trabalho. 3 casadas. Eu trabalho, mas o valor foi muito bom. Toda a Europa, vários países, só eu, sempre. Para onde a gente vai hoje? Para onde a gente vai hoje? Ninguém sabe nada, né? Eu também sou a pessoa que planeja tudo. Sei como é que é. E planejar tudo, gente, dá um trabalho danado. Você tem que deixar de sair, você tem que deixar seu final de semana, você tem que dormir mais tarde, acordar mais cedo, porque cada minutinho do seu dia, até a data da viagem, vai ser só pra planejar a viagem. Gente, dá trabalho. Ou vocês podem procurar alguém pra ajudar vocês. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Né? Então, vamos lá. Como é que vocês vão fazer isso, né? Antes de começar, eu sei que eu já me apresentei, mas teve gente que chegou depois, então não custa me apresentar de novo. Quem sou eu? Eu sou Marina Tsugi. Muita gente só conhece como Vida de Tsugi. E muita gente pergunta, o que é Vida de Tsugi? Eu falei, é Vida de Tsugi. Tsugi é meu sobrenome. Né? Simples. E por que eu tô falando aqui sobre viagem ao Japão com vocês? Primeira coisa, eu sou descendente. Essa é minha avó, gente. A razão do Japão. Essa é minha avó. E quando eu fui a primeira vez pro Japão, ela estava lá. Ela já mora aqui no Brasil, mas ela estava lá. Mas eu não fiquei viajando com ela. Quem dera. Ela é muito divertida. Acho que ela tem mais pique que todo mundo aqui na sala junto. Então eu sempre tive esse contato com a cultura japonesa. Dentro de casa. E aí eu fiz a viagem pro Japão, a primeira vez, sozinha. E chegando lá, né, na verdade, depois que eu voltei de lá, muita gente falava assim, nossa, Japão, que louco. Imagina, 2013, 5 anos atrás. Não, 6 anos atrás, né? Tô fazendo conta errada aqui. 6 anos atrás, e ele falava assim, cara, ninguém vai pro Japão. Como é que é? E aí o pessoal começou a perguntar, como é que é? Ai, conta mais. Eu falei, gente, não aguento mais falar a mesma história pra todo mundo. Quer saber? Eu vou criar um blog, vou escrever uma vez só. E aí quando a pessoa perguntar, eu falo assim, tá aqui. Lê aí. Né? E aí foi quando eu criei o Vida de Tsugi. Na verdade, eu demorei muito pra fazer isso. Eu acho que eu demorei uns 2 ou 3 anos depois da viagem pra criar o blog, né? Mas saiu. E depois de muito tempo, eu vi que várias situações iam me levando para a cultura japonesa de novo. Eu cheguei ao ponto de conhecer o primeiro-ministro japonês no encontro que teve aqui no Rio de Janeiro. Foi algo super inédito, a minha voz quase explodiu de felicidade. Ela falou assim, nunca na vida no Japão que eu ia ver o primeiro-ministro. Né? E aí, vários acontecimentos foram me levando a me aprofundar mais ainda na cultura japonesa e estreitar meu relacionamento com o Japão. Né? Então, basicamente, essa sou eu. E o que você precisa agora sim, né, fazer para viajar para o Japão? Planejamento financeiro. Chato, né? Planejamento financeiro. Para quem não é da área de finanças, já pensa assim, meu Deus, números. Números não, mas é necessário. É necessário principalmente se você tem o limitante do dinheiro.
sabe? Se ninguém aqui é tio Patinhas, nadando na cama, né, cheio de nota lá, você precisa ter um mínimo de planejamento financeiro para chegar no Japão e você conseguir curtir tudo que você quer curtir. No sentido de não chegar lá e falar assim, cara, acabou o dinheiro, vou ficar na hospedagem, porque é a única coisa que tá paga, sabe? Então, assim, é importante ter planejamento financeiro para você conseguir fazer tudo que você quer fazer. Ou então chegar lá e falar assim, cara, queria tanto ir naquele Team Borderless. Quem conhece o Team Borderless? É aquele museu super interativo, iluminado, mega novo no Japão, mega novo em Tóquio. E ele não é baratinho. Assim como ir, por exemplo, no Ghibli Museum, que é quase uma tarefa impossível. Porque os ingressos acabam com 3 meses a 1 mês de antecedência. Então, é difícil ir pra lá. Ghibli Museum. É pra quem gosta dos estúdios Ghibli. Não sei se vocês já ouviram Totoro, Princesa Mononoke, né? São vários desenhos. A galera que gosta já tá aqui, ó. A outra coisa que vocês precisam fazer é definir a data da viagem. Isso é extremamente importante. Se vocês falarem assim, eu vou quando eu tiver dinheiro, vocês nunca vão. De verdade, vocês nunca vão. Porque você vai falar assim, ai, mas aqui, sei lá, meu celular tá meio ruim, acho que eu vou trocar de celular. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas surgiu um passeio de final de semana com os meus amigos. E aí você acaba botando um monte de prioridade na frente porque você não tem a data da viagem. E aí acaba que sua viagem nunca sai. Então, botar a data da viagem, gente, é algo muito importante. E se você é daquele tipo de pessoa que se sabota, sabe? Você fala assim, botei a data, mas se não der, eu empurro um pouquinho pra frente. Faz o seguinte, pega e se compromete na mídia social sua. Fala assim, gente, ano que vem, mês tal, tô indo pro Japão. E você, parece brincadeira, mas você fez isso, meia dúzia de gato pingado viu. E você vai ficar assim, meu Deus, mas eu falei que ano que vem eu vou. E se eu não for, as pessoas vão falar, meu Deus, essa pessoa não tem palavra. E você se cobra, e você corre atrás por causa disso, por uma coisa muito simples que foi comprometimento social. Você se comprometeu com a data da sua viagem, e aí você consegue fazer. Você junta forças e foco, né? Que é muito difícil foco. Você junta um foco aí absurdo, um foco literalmente japonês para conseguir realizar essa viagem porque você se comprometeu. A outra coisa é você montar o teu roteiro. Eu acho que a maioria das pessoas começa pelo roteiro. Né? Fala assim, onde eu vou pro Japão? Né? E pula a etapa do planejamento e da data da viagem. Então o roteiro é muito importante. E além do roteiro, além dos destinos, é o deslocamento. Que muita gente esquece. E faz muita diferença durante a viagem. Muita. Tipo assim, muita. Recentemente uma pessoa chegou e procurou a gente e falou assim, ai meu Deus, eu vou pro Japão semana que vem, me ajuda, não sei o que. Eu falei, tá, o que você tem pronto? A pessoa falou assim, as cidades que eu vou. Eu falei, você não tem nada pronto. Você não tem nada, tipo, você não sabe que lugar que você vai, sabe? Então assim, o mínimo que você precisa ter é saber quais os lugares que você vai, qual lugar que você quer visitar. Mas se você não tiver o deslocamento, basicamente, acho que pelo menos 30% da sua viagem você não vai conseguir fazer. Porque você não planejou o deslocamento. Ele é muito importante. E, aliás, ele é uma das coisas que mais encarece a viagem da maioria das pessoas que vai para o Japão e não planeja isso. É deslocamento. É aqui que está o ouro do Japão. E você precisa planejar a viagem em si. Porque, além do roteiro, você tem tudo que acontece até a viagem. Né? Você tem cronograma, etapas, documentação e tudo mais. Né? São coisas que você precisa cumprir antes. Por quê? Por exemplo, o Japan Rail Pass, você só pode comprar no Brasil. Não adianta chegar no Japão e falar, eu queria um Japan Rail Pass em 7 dias. Você não vai conseguir comprar. O site da Japan Rail Pass no Japão é bloqueado. Então você não consegue chegar no checkout para pagar. Por mais que eles entreguem no Japão. Então nessa última viagem eu testei um negócio que eu fiz o pedido do Japan Rail Pass tão em cima da hora e era carnaval. Esperta. Carnaval. Falei, não vai chegar. Quer dizer, não sei se vai chegar. Porque de lá pra cá, essa empresa é da Europa. De lá pra cá, vem super rápido. Mas eu falei, será que aqui vai funcionar? Né? Fiquei na dúvida. O que eu fiz? Eu pedi pra entregar no Japão. Entregar, eles entregam. Mas você não consegue comprar de lá. Chegou lá, tá com o IP, que é do Japão, já era. Não consegue comprar. Vai ter que ligar pra alguém. Fulano, me ajuda. Compra o Japan Rail Pass pra mim, manda entregar em tal lugar, sabe? Só que quando você tá no meio da viagem, você não passa muitos dias na mesma cidade. E ele tem ali
um período para entregar. Vai que ele entrega na data que você não tá. Então, assim, é correr risco à toa, né? Então, Japan Rail Pass é uma coisa que você só resolve daqui. Fora o visto, que é super necessário. Não tem como ir pro Japão sem visto. Então, tem várias coisas que você precisa resolver antes de sair do Brasil. E como que você faz esse planejamento que eu mostrei? Vamos esmiuçar. Eu demorei para achar essa palavra hoje. Esmiuçar. Primeira coisa, você tem que definir o seu limitante. É tempo ou dinheiro? Como assim tempo ou dinheiro? Tempo. Meu trabalho só me permite tirar férias tal época do ano. Então, seu limitante é tempo. Você não pode ir quando você quer. Você tem um limitante do tempo. Ou, meu limitante é dinheiro. Não tem uma borda infinita, eu tenho que economizar, sabe? Então, se seu limitante for tempo, você define a data. Se seu limitante for dinheiro, você vai viajar na baixa temporada. Porque é tudo mais barato. E é mais barato mesmo, assim. Tô brincando, não. É muito mais barato. Tipo, hospedagem cai para menos da metade do preço de um período de Sakura, sabe? Então, é muito mais barato. Qual é o período assim? Baixa temporada, verão é baixa temporada e outono também é um pouquinho. Você ainda encontra bons preços no outono. Então, seria mais ou menos julho, agosto, setembro, outubro. Aí depois começa a subir um pouquinho. Tá? Então, nesse período, é super em conta. Você consegue, inclusive para quem gosta de comprar, promoções avassaladoras. Mesmo. Eu comprei essa blusa em 2013. Entreguei. Eu paguei $1. Promoção da promoção da promoção. A promoção é promoção de verdade, 90%, 70%. E o mais bizarro é que é cumulativo. Eu fui numa loja de artigos esportivos, eu comprei. E aí a moça ia passando, ela falava assim, esse aqui, comprou esse, leva o outro de graça. Comprou esse, leva a calça por mais 50%. Comprou esse, eu fiquei assim, eu já tinha me perdido na matemática, né? E aí quando passou de, sei lá, de 20 mil ienes, ela falou assim, passou de 20 mil ienes, mais 10%. Eu falei, nossa, eu devia ter pegado mais coisas. Então lá a promoção é promoção mesmo. Então, baixa temporada é bom por causa disso. Definir o principal motivo da viagem. Isso aqui eu acho que ninguém faz. Raras as pessoas que eu conheço que falam assim, eu sei o principal motivo da minha viagem. Como assim? O principal motivo da minha primeira viagem era subir o Monte Fuji. Então, aí eu já defini tudo, a data inclusive, porque só pode subir o Monte Fuji sem autorização prévia da polícia durante o verão, né? Então, já tinha definido isso. Então, tudo que eu precisasse mudar na minha viagem ia girar em torno de subir o Monte Fuji. Na última viagem que a gente fez, o principal motivo era fazer a rota do Floreio das Cerejeiras. Tudo que a gente precisou mudar no roteiro foi mudado pensando em fazer a rota do Floreio das Cerejeiras. Então, assim, ter o motivo principal da sua viagem vai ajudar vocês a montarem o roteiro muito mais rápido, né? E ser muito mais assertivo nos destinos. Valor da sua viagem, uma estimativa inicial. Você precisa ter uma estimativa inicial, porque você precisa juntar o dinheiro. Se você falar assim, vou juntando quanto dá, você não junta. Então você tem que ter uma estimativa inicial e falar assim, tá, daqui, o valor é, sei lá, 10 mil. E aí, até a data da viagem, eu tenho 20 meses. Dividir 10 mil por 20 meses, você sabe quanto você precisa juntar por mês. Né? Básico. Então, você precisa ter um valor inicial. Quer dizer que vai ser o valor da sua viagem? Não. É um valor inicial para você começar a juntar. Você precisa fazer uma imersão no mundo do Japão. Senão você vai chegar lá e vai ficar assim, pô, legal, tô no Japão, o que eu faço agora? Né? Cheguei no aeroporto, e agora? Como é que eu pego o trem? Né? E o aproveitamento de tempo da sua viagem vai a zero. Porque tudo você vai ter que aprender e descobrir como faz lá. Né? Você não vai saber, aí você vai ter que parar a pesquisar, você vai ter que parar a perguntar, você vai ter que parar muito para descobrir como é que se faz. Sendo que é uma coisa que você já podia ter feito aqui sem estar pagando em dólar. Porque o dólar tá doído, né? Então é melhor pagar em real, né? Pesquisa em real, gente. Chega lá e curte em dólar, né? É diferente. Passagem aérea e preço do dólar são duas coisas que vocês vão acompanhando ao longo do tempo. E aí chegou lá, né? Chegou o momento, viu que tá bom, viu que o preço tá ok, compra. Tá? Promoção, passagem aérea sempre tem promoção. Montar o seu roteiro com destinos e hospedagem. Porque, gente, vocês precisam disso para tirar o visto. Não adianta querer tirar o visto se você não tem roteiro com os destinos e a hospedagem pretendida, sabe? Vocês precisam ter isso aqui.
porque sem isso vocês não vão nem conseguir o visto. Isso é a base do seu roteiro. Mas você precisa otimizar o roteiro. Isso aqui é um negócio que eu vou explicar daqui a pouco, porque otimizar roteiro é uma coisa que acho que pouca gente faz também. Que é depois que o roteiro está pronto, é avaliar se ele está bom. Aí você atualiza a sua previsão de gasto da viagem. Aqui você fez uma estimativa, né? Só que quando você monta o seu roteiro com destino, com hospedagem, você já tem uma média de valor da hospedagem que você está querendo. Você já tem uma média de valor dos pontos turísticos que você quer visitar. Então, por exemplo, uma Disney é 7.900 ienes, é $79. Para entrar. Entrei, pisei na Disney, $79. Ui. Só que se você for num Kinkakuji, num templo, qualquer coisa assim, é $5. Gente, $79 por $5 é muito dólar. Quando multiplica por 4,5 é muito real. Mas era o último dia, tá? Não, eu também fui na Disney. Aí sobrou dinheiro, sobrou não comprei nada? Vamos pra Disney. Eu também fui pra Disney, fui pra Universal e eu falo, gente, todo mundo tem que ir na Universal. Guardem isso. Realmente, sobrou dia, então aproveita pra gastar o que dá, né? E aí você atualiza os seus gastos com base no seu novo roteiro, que agora você já tem mais detalhes sobre o seu roteiro. E, finalmente, você resolve aquelas coisas burocráticas, documento, dólar, reserva de hospedagem. E aqui que você reserva, tá? Quando você já tem tudo certo. Você já tá com visto, você já tá com tudo pronto, você fala assim, agora eu vou reservar. Passagem aérea e, por fim, adquirir os passes de turista. Como eu falei, de airpass você não compra lá do Japão, você tem que comprar aqui. Eu preciso da reserva da hospedagem ou eu preciso saber quais são as hospedagens que eu vou ficar? Você só precisa saber. Precisa saber? O único motivo para você reservar hospedagem antes de conseguir o visto é se você for para Fukushima ou Okinawa. Porque esses dois destinos, eles te oferecem isenção da taxa consular. Então, se você comprova que você já reservou hospedagem lá, que você vai fazer esse roteiro na sua viagem, essa cidade está lá, né, você não precisa pagar a taxa do visto. Então, isso, para quem pretende ir, gente, para quem pensar assim, vou para Fukushima só para ter isenção da taxa consular, não vale a pena, porque não é perto, tá? E a taxa consular não é cara. Então, assim, não vale a pena fazer isso. Mas se você já vai, só providenciar a reserva da hospedagem, que aí você não paga nada. Tá? Então, vale a pena por fazer isso. De uma noite. É onde tem aquele lugar, onde teve o acidente nuclear. Mas não tem nenhum perigo, a gente foi pra lá, tá? Surra de Okinawa, cadê? Okinawa também. Okinawa. É porque a Fukushima acabou que muita gente deixou de ir pra lá por causa disso, com medo, né? Então eles estão incentivando o turismo da região. Hiroshima, eu fui a Hiroshima, não fiquei lá. Conhecia. Mas eu achei bem bonito, eu esperava, né? Então, esse é só museu. Um dos meus locais prediletos no Japão fica em Hiroshima, que é Miyajima. É uma ilha que tem lá. Então, fez Hiroshima e fez Miyajima. É muito bonito. E Hiroshima não parece, mas é uma cidade grande. Uma cidade grande? A gente escolheu um dia aqui pra ver. Sim. Alguma razão para Okinawa também estar com isenção? Fukushima sim, por conta do... Não, Okinawa é uma ilha ao sul. É muito distante. Muito. Tipo assim, muito. É mais fácil você ir da Coreia para Okinawa do que do Japão para Okinawa. Você gosta de fazer mergulho, gosta de praia? Praia, sim. A Bahia do Japão lá. Não era do Japão, não era um território japonês. Ali é considerado a Bahia do Japão. É verdade. Deve ser muito Tinha falado que o Okinawa tem isenção consular, tá? Mas desde antes a reserva de uma diária, digamos, de lugar. Suponhamos que eu vá ficar na casa do parente. Uhum. Como é que faz? Você não sabe. Tá. Quando você começou a perguntar, eu falei, ela vai perguntar isso? Não sei. Não, eu acho que baixa no roteiro. É porque assim. É verdade, você vai ter a passagem, né? Pra chegar lá. Então a passagem pode ser um comprovante. E aí você embarca. Agora vamos falar disso aqui, rapidamente. Eu acho que eu vou dar nó na cabeça de vocês, mas eu achava que isso era muito importante estar aqui.
que é a otimização do roteiro, que é onde vai diminuir drasticamente o valor da viagem de vocês e também o aproveitamento. E em termos de aproveitamento, vocês fazerem a imersão no mundo do Japão que eu digo assim, tanto de destino quanto cultura, faz muita diferença, tá? Exemplo de otimização. Quem conhece o Japan Guide? Japan Guide é um excelente site, todo em inglês, mas excelente, que tem muita dica sobre o Japão. E eles têm algumas sugestões de roteiros. Aí eu fui lá e peguei uma sugestão de roteiros deles de 20 dias para mostrar para vocês o que é a otimização de roteiro. Então esse aqui é o roteiro deles. E, gente, eu vou passar bem rápido nisso aqui, porque, enfim, vários dias, né? Várias cidades. Tóquio, Kamakura, Nikko, Nagoya, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Monte Koya, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Nagasaki, Himeji e de volta a Tóquio. Não deu pra entender nada, cara. Eu sei. Mas depois vocês vão ter acesso a isso aqui. E o que seria a otimização? Eu peguei o roteiro do Japan Guide e montei o roteiro de Dajitsuma. O que é isso aqui? Eu troquei tudo de ordem. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio. Só pra vocês terem uma ideia. Mapa ninja, né? Tá escondido. Vamos ver se eu vou conseguir colar. Gente, esse é o mapa do Japão. Tem na última página de vocês aí. Eu apertei tudo aqui. Saí apertando com o dedo sem querer. Então, esse aqui é o mapa do Japão. Esse aqui é o mapa do Japão. E, basicamente, o que está de verde, não sei se todo mundo vai conseguir assim, ver, mas o que está marcado com número verde é o número do dia que está ali no Japan Guide. E o que está marcado de vermelho é a ordem que eu montei. O que eu fiz? Eu peguei e joguei Nagasaki lá pra cima pro início da viagem. Subi Miyajima, subi Hiroshima, subi Himeji, Osaka, Kyoto. Fui invertendo a ordem toda, né? Monte Koya, Nara. Eu adicionei Ise. Eu tirei um dia de Takayama, porque eu já sei que Takayama não tem muita coisa pra fazer. E aí, eu sei que dá pra fazer um dia. Como é que eu sei? Eu fiz uma imersão no Japão antes, né? Então eu já sei disso. E vocês também podem saber, né? Só estudar. E aí, Takayama, Kanazawa, Nikko, Kamakura e, por fim, Tóquio. Eu falo pra todo mundo, gente, Tóquio no fim da viagem. Nunca faz Tóquio no início da viagem. Cidade grande, sempre tem muito, gasta muito dinheiro. Porque você quer comprar eletrônico, você quer comprar lembrancinha. E é o lugar mais fácil que você tem isso, assim. Tem muita loja. Então, deixa pro final, porque se você gastar demais, você não vai ficar sem dinheiro pro resto da viagem. Ou, às vezes, você não vai se podar tanto de comprar com medo de faltar dinheiro pro resto da viagem. Tá? Então, Tóquio eu sempre faço no final. E aí, com tudo isso que eu investi, só de ter invertido a ordem, tirei um dia de uma cidade, botei pra outra, o custo do Japan Guide era para um viajante mochileiro de $261, $2.161, e o meu fica em 1.497. O que eu fiz aqui? O Japan Guide, ele estima que você compre um JR Pass de 21 dias. Eu printei do site para vocês não terem dúvida. E aqui ele dá a estimativa de custo diário, tá? Para um viajante barato, um viajante mediano e um viajante que gasta muito. Ao invés de botar o JR Pass de 21 dias, eu botei de 14. Porque quando eu mudei tudo aquilo ali, eu consegui ficar em regiões que você basicamente não precisa utilizar o JR Pass. O JR Pass é caro. Ele não é um passe barato. Mas, em compensação, quando você precisa usar o Shinkansen, ele vale muito a pena. Então, tudo que não precisa usar o Shinkansen, eu consolido no final da viagem. E isso me permite, ao invés de pagar um JR Pass de 21 dias para uma viagem de 20, ou seja, já está sobrando dia aí, né? Eu uso de 14 e eu pago o restante dos deslocamentos por conta própria, que vale mais a pena. Porque JR Pass não serve para todas as linhas do Japão, só serve para a linha da JR, por isso que é JR Pass. Quem for para Nagoya tem que começar a pensar no Kintetsu Pass, que é um outro passe. E existem inúmeros passes para turista no Japão. O JR Pass, não existe só esse JR Pass que a gente conhece, que é o JR Pass nacional, que funciona para tudo quanto é lugar do Japão. Existe JR Pass regional para Monte Fuji, JR Pass regional para Hokkaido, JR Pass regional para qualquer parte do Japão.
locais específicos. Então, você ainda pode fazer esse quebra-cabeça de JRPS. Infelizmente, eu nunca achei esse JRPS regional vendendo no Brasil. Eu liguei para algumas agências e não encontrei. Mas nos sites estrangeiros que entregam no Brasil, tem. Tá? Então, dá para comprar também. E aqui, a mesma coisa. Então, eu diminuo 31% do valor da viagem só mudando as cidades de dia e mudando o meu JRPS. E no outro, 27% do valor para um viajante padrão. Por que isso acontece? Porque o deslocamento, né, isso aqui é hospedagem, alimentação, deslocamento, pontos turísticos, compras, baixinho, viu? Percentual de compra. E passagem. Passagem aérea é a coisa mais cara que tem para ir para o Japão. Então, se você consegue pesquisar, planejar e pagar um valor barato, você já economiza muito na viagem. Seu segundo maior gasto vai ser deslocamento, por causa do JRPS, que não é barato. Então, se você sabe otimizar o seu deslocamento, você economiza ainda mais. A alimentação, eu não posso nem dizer que é um custo da viagem. Porque vocês não comem aqui, no dia a dia? No Japão também, vocês vão comer. Então, assim, tem que perceber que a alimentação vocês vão gastar aqui ou lá. Vocês vão comer todo dia, vocês vão tomar café, vocês vão almoçar, vocês vão jantar. A diferença é que a gente quer comparar o custo da alimentação que a gente tem fazendo comida em casa com o custo da alimentação da viagem, que é comendo todo dia fora. A gente almoça fora, a gente janta fora, a gente toma café fora, se possível, faz tudo fora, né? Mas existe bolso de alimentação no Japão existe alimentação no Japão para todos os bolsos. Eu ia trocar a ordem. Por quê? Por exemplo, Sukiá, alguém conhece Sukiá? Não, Sukiá é uma rede de restaurante que tem muito no Japão. E tem aqui, acho que só em São Paulo, né? E é como se fosse uma comida fast food do dia a dia do japonês. É arroz, carnezinha, legumezinho, molho, né? O japonês não come todo dia peixe cru. Tá? A gente não come todo dia churrasco, eles não comem todo dia peixe cru. É mais ou menos essa comparação. Então, lá, um sukiá, você tem pratos, assim, por 400 ienes. E, gente, quando eu falo prato, é um senhor prato. E tem um tamanho que eles chamam de mega. São 6 tamanhos. Né? Tem o pequeno, normal, grande, aí começa giga, não sei o que, mega. Eu não sei como é que aquelas pessoas são magras. Que é muita comida, vocês não têm ideia, muita comida. Nem o Augusto conseguiu comer o mega, pra vocês terem ideia. Não. É muito grande. O mega você paga aí por volta de uns 8, 10 dólares. Isso comendo em restaurante. Um ramená, né, um lugar que você vai comer um ramen, que é uma comida do dia a dia do japonês, você paga aí entre 700 ienes a 1.000 dólares. 7 dólares a 10 dólares. Agora, sei lá, se você falar assim, não, eu preciso economizar, não vou comer em restaurante. Gente, Combini. Combini é loja de conveniência no Japão, né? Um potinho, e a praticidade das coisas é incrível. Você chega lá e vai comprar um bentô, que é uma marmita pronta. Sabe, que nem esses, sei lá, que a gente compra aí tudo pronto, já vem tudo misturado no mesmo potinho? Então, lá também tem. Você vai pagar 7 dólares, 5 dólares. Se você for à noite, você vai pegar promoção de bentô. Porque vai vencer, é comida fresca. Então, antes de ficar ruim, eles fazem promoção. E aí você paga 4 dólares, 3 dólares no prato de comida. Aí você fala assim, não, mas mesmo assim, quero economizar mais. E aí você pode comprar as coisas pré-prontas, que tem também no Combini. Por exemplo, eles vendem um pote de arroz. O arroz já está pronto, tá? É só botar no micro-ondas, está pronto. E eu não sei como é que fica fora da geladeira, mas está pronto. Você bota no micro-ondas, um pote de arroz, acho que é 140 ou 150 gramas de arroz, é 1 dólar. Aí você compra um saquinho de carne que parece até... Eles falam que é estrogonofe, mas não tem nada a ver com estrogonofe. É um tal de... Qual é o nome daquele molho? Demi-glacé. É um ensopado de carne que eles costumam comer. Aí você compra um saquinho de demi-glacé pronto, a carne está pronta, é só você botar em cima do arroz e esquentar. 150 ienes, 1 dólar e 50. Com 2 dólares e 50 você já tem uma refeição. Isso no Combini, porque no mercado ainda é mais barato. Aí eu falo,
comida no Japão é caro, eu falo, não sei onde as pessoas estão indo. Elas estão indo em restaurante top da balada. Eu não vou em restaurante top da balada no Japão, porque lá eles também sabem cobrar. Quando é carinho mesmo. Então, assim, tem bolso para todo, tem comida para todos os bolsos. Bolso para todo mundo. É uma lei japonesa. Tô invertendo tudo. Então, assim, gastar em comida não é uma coisa que seja obrigatório. Se você quiser, né? Você fala assim, não, eu gosto muito de comida, então eu quero experimentar comida japonesa. E aí você quer ir no restaurante XYZ, do tio lá do atum, que ganha todos os leilões de atum. A gente foi, deu $60 para 2 pessoas. Mas você come à vontade. Então, assim, depende do que você quer, sabe? Tem coisa muito barata. E tem restaurantes muito bons. Restaurante de economia em Hiroshima, nossa senhora. A gente voltou 3 vezes no restaurante. De tão bom que era. Então, assim, você pode experimentar. E a comida... É engraçado, assim, a gente tem a impressão aqui no Brasil que tudo que é muito barato é ruim. Não sei se vocês têm essa impressão. Você vai num restaurante que é muito barato, você desconfia logo. A comida não vai ser boa, não. E lá, não. Muita coisa barata, boa. Muita. Porque se não for bom, o japonês não compra, tá? Porque eles têm poder de compra. Então, se não for bom, eles não voltam. Então, pro restaurante durar lá, tem que ser bom. E na dúvida se o restaurante é bom, vê se tem japonês lá dentro. Eu escolho assim. Eu nunca planejo o restaurante que eu vou. Eu ando na rua e falo assim, um monte de japonês, é aqui que eu vou comer. E aí você geralmente acerta. Eu nunca vou em restaurante com gringos. Geralmente são caros. Restaurante com japonês, barato e gostoso. Porque senão o japonês não vai. Mas essa parte de otimização de roteiro é muito grande. Sabe? Cenas dos próximos capítulos. A gente falou com o consulado, a gente vai fazer mais encontros. E por que eu digo que todo mundo tem que ir para o Japão pelo menos uma vez, no mínimo 4? Vocês têm que conhecer o Japão a cada estação. É um Japão muito diferente a cada estação. Então vale a pena vocês irem pelo menos 4 vezes para o Japão. Por causa da cultura. Eu acho que todo mundo tem que ir para o Japão pelo menos uma vez por causa da cultura. Porque a cultura é algo que realmente você pode ler, você pode ver em vídeo, você pode aprender, você pode estudar, mas você só vai acreditar mesmo quando você estiver lá vendo com seus próprios olhos. Que aquilo acontece do jeito que acontece. Fica até assim. O que você acha, João? Fala aí. Realmente, não dá para explicar tudo que a gente vê, que é real, que a gente sente. Eu tinha um pouquinho de receio quando eu fui, né, a primeira vez, e eu voltei de lá realmente assim, zero dos meus mitos, dos meus medos, porque eles são extremamente educados. Eu brincava muito com a Marina lá, eu falava assim, é muito fácil ser gentil aqui, porque a gente recebe tanta gentileza diariamente, constantemente, que quando vê você já está sendo muito mais gentil do que o dia a dia aqui, assim, no Brasil. E parece que, quando a gente tenta explicar, parece que a gente está sendo, é isso, não é nada disso. Mas gente, realmente é diferente. A cultura deles faz, assim, toda a diferença. Eles falam baixo, começa até a falar mais baixo, porque a gente tem vergonha, porque o nosso tom é muito mais alto. A gente sai de lá, mais baixo. Eu falo que minha mãe não pode ir pro Japão, não. Minha mãe, ela ria muito alto. Na verdade... Sim, a gente fica até com vergonha, né? No trem, a gente fala baixo, porque a gente fez escuro. As pessoas olham. Então, se vocês falarem alto, as pessoas olham. Eles olham. Mas é bom que, como tudo é muito silencioso, você começa a ficar mais silencioso, sabe? Então você entra, gente, você entra no trem, no metrô. Parece uma biblioteca. Mas eles não dão lugar para idoso dentro do trem, não. Então, tem lugar específico para idoso, mas já aconteceu. Em Tóquio, eles não dão, os idosos entram, fica todo mundo sentado e não dá lugar para eles sentarem. Já aconteceu comigo da gente levantar e oferecer pro idoso e o idoso falar assim, não, eu vou descer daqui a pouco. Eu falei, tá bom. Fazer o quê? Eles realmente não dão. Não. Mas a gente foi oferecer e ele não por mais que ele não vá descer no próximo, ele... Next. Aí ele não desce, aí você olha assim, ué,
Ele falou que eles são próximos. Tem alguns senhores que às vezes você oferece e fala, não quero, eu tô bem aqui. No mundo cancelado na volta, eram 2 cursos, já era bastante 2 negócios. Aí passaram para 3. E a gente começou a querer. Não, a gente não quer 3, a gente começou a argumentar, o tom acaba. Aí eles temos que pedir desculpa, né? A companhia aérea. Não. Aí eu falei, gente, não adianta, a gente não vai conseguir brigar, vamos resolver. Porque ele, por mais que você queira, esteja exaltado, ele não se exalta. Então, vamos manter, né? E assim, o tempo todo pedindo desculpa. Eles estavam errados porque nós fomos realmente cansados. Passaram de 2 para 3, que já foi o sufoco. Mas com tanto jeito, com tanta educação, que a gente fica zangado. Você não fica chateado? Não. Você fala assim, vou brigar com essa pessoa. É assim mesmo. E algumas coisas da cultura que impressionam demais. A primeira coisa é a segurança. A segurança eu não tenho nem o que falar. Na verdade, aconteceu uma coisa engraçada com o Diego, que é um aluno nosso. Ele foi pro Japão, em novembro. E aí ele esqueceu a mochila dentro do trem. E não era só uma mochila, era a mochila com passaporte, dinheiro, câmera, tudo demais assim, importante e caro que ele tinha. E aí ele só se deu conta quando ele chegou no hotel, ou seja, ele saiu do trem, andou na estação, chegou no hotel e falou assim, caramba, cadê a mochila? E aí ele voltou para a estação e falou assim, olha, eu peguei um trem de tal estação até aqui e eu perdi minha mochila. Ficou dentro do trem. Os japoneses fizeram de tudo para encontrar a mochila dele, liga para lá, liga para cá. Falaram assim, sua mochila está na estação tal. Quando o trem voltar, a gente pega. E a mochila fica lá, ninguém pega. Nessa viagem agora, eu entrei no banheiro e tinha... Na verdade, eu entrei no banheiro, fui entrar numa cabine e aí uma moça, que eu achei que ela era japonesa, mas não era. Ela perguntando como é que ela dava descarga, porque tem uns banheiros no Japão que você não tem descarga, você só faz assim, num buraco preto que tem assim, é um sensor, e ele dá descarga. E eu falei, nossa, você passar a mão em frente ao sensor assim. Aí ela foi lá, passou a mão assim, eu falei, seu celular. Ela falou, não é meu não. Eu olhei assim, tá bom. E ninguém mexe, tá dentro da cabine o celular. E o celular fica dentro da cabine. E quando eu saí, veio uma moça correndo, uma japinha correndo assim, desesperada. Ela furou fila de todo mundo, ficou esperando. Quando a menina foi entrar na cabine, ela fez assim. Entrou, pegou o celular dela e foi embora. Isso acontece muito. E tipo assim, não é pouco não, é muito. Volta e meia você entra no banheiro e tem um celular. E ninguém pega. Então assim, é capaz de você perder alguma coisa, esquecer alguma coisa. E você pode voltar lá, que vai estar lá. Ninguém vai mexer. Porque eles partem do princípio que a pessoa esqueceu, ela vai fazer o caminho de volta e vai procurar onde ela esteve. Então às vezes você vai ver assim, e tem um casaco caído. Aí a pessoa pega e bota no corrimão, porque é mais alto, dá pra ver. Então as pessoas botam num campo de vista, né? Algo que está no chão, eles botam pra cima. Pra quem passar, fala assim, meu casaco eu só perdi. Às vezes a pessoa nem se deu conta que perdeu, né? Aí quando ela passa de volta que ela vê. Então segurança é algo excepcional. Eu ando lá, assim, volta e meia com a bolsa aberta e eu falo, meu Deus, eu tenho que voltar pro Brasil, eu tenho que parar com isso. Japonês, homem japonês é engraçado, eles andam com uma carteira do tamanho de carteira de mulher. Só que metade fica pra fora do bolso e metade fica dentro do bolso da calça. Aí você fala assim, gente, essa pessoa, meu Deus, a carteira tá pra fora, tem que avisar pra ele que a carteira... Mas não, sabe? Tipo, é super normal lá, as pessoas andam assim. Então, segurança é uma coisa que realmente você não tem o menor problema. Durmo no trem, cheio de bolsa. Ele ficou super grilado no início da viagem. Vai dormir no trem, e as bolsas, não sei o que. Eu falo, tá aí, a bolsa tá aí, sabe? Não vai sumir. Do jeito que você bota, fica. Obviamente, fiquem atentos em locais com muito turista. Turista não é japonês. Educação. O povo japonês é extremamente educado. Por mais que você esteja errado, eles vão ficar pedindo desculpa. Tudo eles pedem desculpa. Isso é uma coisa que até te incomoda. Você fala assim, mas por que a pessoa está pedindo desculpa? Não fez nada de errado, né? Mas tudo eles pedem desculpa, tudo eles pedem da licença. Eles esperam, eles não gritam. Então, assim, é muito diferente. E você só percebe isso quando você está lá. As criancinhas, é muito engraçado, principalmente se vocês forem para cidades menores, elas gostam de cumprimentar estrangeiro. Então você tá andando, as criancinhas passam assim, falando hello, hello. Aí vai passando assim, parece Minion. Igualzinho. Tenho certeza que os Minions foram inspirados nos japoneses. E aí, eles vão falando com todo mundo. E eles vão dando oi pra todo mundo, é muito engraçado.
Outra coisa, disciplina é uma coisa que eu acho que todo mundo fala assim, nossa, o japonês é muito disciplinado, né? E eles são mesmo. Eles são no sentido de o coletivo está sempre acima do individual. Então tudo que for atrapalhar o outro, em prol deles, eles não fazem. Ai, preciso muito falar no telefone, mas vai atrapalhar? Não pode falar no telefone no trem. Eles não fazem. Ah, eu já vi casos da pessoa descer do trem para poder falar no telefone. Então, tipo assim, imagina você tá precisando fazer uma ligação e fala assim, caraca, é urgente, o que você faz? Você desce do trem, fala no telefone, depois você espera o seu trem passar de novo para pegar o próximo. Por quê? Para não incomodar. Tem suas exceções? Sempre tem, gente. Tudo tem exceção. Vai ter japonês falando no telefone? Vai. É raridade. Acho que eu vi, na última viagem que a gente ficou 70 dias, eu vi uma vez. Então, caramba, quanto trem a gente pegou para ver uma vez. Tradição é uma coisa inexplicável. Quer falar sobre tradição? Que foi uma coisa que te deixou assim impressionado. Não quer falar? Foi pego de surpresa. No Japão, a cultura, ela perdura de uma maneira assim inexplicável. As pessoas elas participam dos festivais históricos até hoje. É uma coisa que você fica assim, cara, como é que os templos tão impecáveis, como é que tá tudo tão preservado, como é que a história perdura. É engraçado que a mitologia japonesa, por exemplo, é contada em vários livros, mangás. Então, assim, é curioso você ver que a história do Japão tá, por exemplo, dentro da cultura pop. Então você vê vários traços da história japonesa nos mangás, nos animes. E se você não conhece a história japonesa, parece que é só um mangá, parece que é só um anime, mas não é. A cultura japonesa tá ali. Então, ela vem perdurando porque os japoneses gostam da própria história. Eles praticam as tradições até hoje. Então, assim, uma coisa engraçada lá quando você vai comer, né? Uma coisa engraçada lá quando você entra em qualquer estabelecimento, irashaimase. Gente, irashaimase até não aguenta mais. Você vai entrar em qualquer loja, restaurante, e vai ficar irashaimase, irashaimase. E você fica assim, o que é isso? Né? Eles estão te dando boas-vindas. Isso acontece, eles não têm vergonha de fazer. Né? Outra coisa, quando você vai comer, o japonês ele fala itadakimasu. Toda vez que ele vai comer, ele fala itadakimasu, né? Como se ele agradecesse a comida que ele está comendo. E quando ele termina, ele fala Gotsou-sama. Gotsou-sama deshita, qualquer coisa desse tipo. E eles falam, a pessoa não precisa nem ouvir. Às vezes eles vão pagar a conta e eles gritam assim, Gotsou-sama. Você fala, você tá pedindo conta? Não, ele tá agradecendo a comida. Né? Mas eles falam mesmo que ninguém escute. E isso é o mais engraçado, assim. Não precisa ter a cobrança da sociedade olhando, vendo o que ele tá fazendo. Eles fazem porque já tá ali na tradição deles. Inovação, eu acho que não precisa nem falar, né? Desenvolvimento lá absurdo. E é muito legal quando você vê essa tradição e inovação assim juntinho. Então é engraçado, às vezes você anda por Tóquio, você vê o pessoal de kimono indo para um evento, aí você olha do outro lado da rua, tem uma menina de maid, né? Como se fosse uma empregadinha vestida assim, né? Fantasiada. Aí você fala assim, nossa, que louco, né? E ninguém chega assim, ah, meu Deus, você tá assim, não devia. Não, ninguém interfere na cultura do outro, sabe? Todo mundo se respeita muito. E por fim, o omotenashi, que é a hospitalidade japonesa. Então, toda vez que você chegar lá, você é muito bem recebido. Desde que você não seja assim, intrusão de querer quebrar todas as regras e ser respeitado por isso, né? Se você respeita a regra dele, do japonês, se você respeita a cultura, as tradições dele, ele te trata super bem. E você é super bem acolhido, mesmo que você não fale japonês, né? Mesmo que seja a sua primeira visita pra lá. Só que o omotenashi vai muito além disso também. Dá pano pra manga falar de omotenashi, né? Enfim, vamos às dúvidas. Alguma? Porque já teve bate-papo, né? Então, nos seus vídeos eu também fico vendo, eu não sei se já tá assim, já está subentendido, né? Mas é uma dúvida minha desde o início. Qual é a ordem? Eu compro primeiro a passagem de avião, tiro o visto. Nesses casos, assim, não do planejamento, tô falando mais o prático mesmo, entendeu? Que eu fico pensando, que é mais fácil de fazer, assim. De você ir, agir e tal, assim. Qual é a ordem, o passo a passo? Você primeiro precisa ter a passagem por causa do visto. Você só consegue o visto com a passagem aérea comprada. Mas vamos supor, naquele mesmo site ali, o Skyscanner, por exemplo. A gente compra, eu nunca comprei, né? Só comprei uma vez.
comprou, aí vai emitir, vai mandar por e-mail, Vai aí depois mandar você imprime, aí traz aqui, é isso? Mais ou menos Isso. isso? Aí você junta toda a documentação que você precisa para dar entrada no visto, né? Roteiro, a sua comprovação de renda, a passagem, documentos pessoais e passaporte. E aí você dá Não entrada tem no nem visto. passaporte. Ah, então você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer é tirar Primeira o coisa passaporte. então é o passaporte, Isso. depois a passagem, depois vem aqui pegar o visto. Isso. E aí, compra a passagem, você tem que olhar por onde é o seu voo. Que é bem provável que Você também ia perguntar. Do visto. Naquele que você disse que fez esse último, Estados Unidos, você tem que também pegar o visto dos Estados Unidos? Tem. Sim. Tem. Estados Unidos, mesmo que seja só passagem, você precisa de visto. Não tem aquele negócio de neutralidade no aeroporto. Não. Então tem que estar atento a isso. A qual país você vai passar para chegar no Japão? Que você vai passar por algum. E aí você tem que ter o visto desse país também. Então assim, como o dos Estados Unidos dura 10 anos, recomendação, se você pode tirar agora, tira logo. Dubai não precisa, não. Dubai não. Se você ficar no aeroporto, não. Na Europa também. Também não. Sobre a cultura mesmo. Como é que é para dividir comida? Pode pedir prato e dividir? Pode. Tem restaurante que bota assim, um prato por pessoa. Mas são raros, porque não é normal. É engraçado, é perto de ponto turístico que acontece isso. Mas não é normal o japonês dividir porque eles comem bem. Mas pode sim, ainda mais se for criança. Inclusive tem muitos restaurantes no Japão que eles chamam de family restaurant, que é o caso do Saizeriya e do Gasto. Eles têm pratos específicos para crianças. Então, assim, é um restaurante para família, sabe? Tem pratos para adulto, prato para criança, e isso acaba facilitando para quem tem filho. Então, quando eu saio com a minha tia, ela tem uma neta. E aí, ela sempre vai nesses restaurantes porque tem o quê? 2 anos? 2 anos. Então, para ela é muito mais fácil ir para um family restaurant. Então, tem sim. A outra pergunta é sobre o passe de trem. Só precisa pagar a partir de 6 anos. Só que também não pode sentar na cadeira, tem que sentar no colo. E como que é isso para uma viagem mais longa de Shinkansen? É muito espaçoso. O Shinkansen é muito espaçoso. Tipo assim, acho que é quase o dobro do espaço de um avião. É muito confortável mesmo. Tanto que dá pra você enfiar uma mala na frente da tua perna. É bem espaçoso. Mochilão. Se for de mochilão, cabe. Cabe. Então, por exemplo, o meu mochilão é um mochilão mais fininho, ele cabe até em cima. Mas no final do trem, assim, depois do último banco, sempre tem um espaço, e alguns tem bagageiro, não são todos, tá? Então sempre tem um espacinho no final do último banco. Minha sugestão é que se vocês forem viajar sempre com mochilão, pega sempre o último banco do trem. Quando for reservar, isso. Aí você pega esse, que você não precisa se preocupar de estar atrapalhando alguém com a sua mochila. Isso que eu ia perguntar também, em relação ao transporte de mala no trem. Sentar sempre na parte de trás para poder colocar a mala, não é? É mais fácil. Ou tem necessidade de, sei lá, contratar alguém que possa fazer? Não precisa, assim, só se você tiver com muita mala, aquelas malas de 23 quilos, aí realmente até pra você é melhor você despachar pelo Takubin, porque não é tão caro assim, sabe? O Takubin é como se fosse um Sedex muito evoluído, que você despacha de qualquer, sei lá, tem muito na 7-Eleven, tem nos próprios hotéis, a maioria tem, que você chega lá e fala assim, quero minha mala amanhã em tal lugar. E aí eles despacham pra você chega lá, tá lá. Foi o que ela falou que usou bastante. Uma mala de 23 quilos e uma mala de mão, você acha que é necessário? Eu despacharia a de 23 quilos, só porque dá muito trabalho andar na estação, porque as estações são muito cheias. Mas é possível. É possível andar com ela. Não tem nenhum problema, eles não vão encrencar nada. Mesmo Não. que não seja no último assento. Entre um vagão e outro sempre tem um espaço de bagageiro. Não dá pra todo mundo. É um bagageiro que cabe, acho que, sei lá, umas 8 ou 10 malas. Dá pra botar lá, né? Aí você vai deixar lá e vai sentar no seu lugar. Ele vai ficar entre um vagão e outro, mas não tem problema, é super seguro. E aí você consegue fazer essa viagem sim. A grande questão de andar com a mala nas estações é que as estações são muito cheias. Então assim, te incomoda. Né? E aí às vezes vale mais a pena despachar pelo Takubin, já que não é um valor tão elevado. Você falou que pode ser pelo 7-Eleven. Tem, a maioria tem. Você entra, pergunta, tem Takubin? E eles, se tiver, eles já vêm com um papelzinho pra você preencher o Takubin. Os trens da JR, o Shinkansen, no caso, tem os
JFS não cobre todos, certo? Não cobre. Não cobre o Nozomi. Só os Nozomi. Mizuho também. Mizuho. Mas o Nozomi é o que pega as principais rotas. Porque tipo, é o Shinkansen Top de hoje, né? Então o Top não cobre. Mas não impede de você fazer todos os trajetos. Só que os outros são mais lentos. É só isso. Mas você consegue fazer todos os trajetos. No site eu visto diz que tem direito de ficar em permanência curta de 15 dias. Só que ao mesmo tempo ele diz que eu posso ficar 90 dias. E aí Não entendeu? Então, eles podem te dar a permanência de até 15, ou até 90, ou até 30. Vai depender do seu roteiro. Eles que vão avaliar. Mas se eu comprei a passagem já, como é que eu vou comprar uma passagem? Ah, não. Eles vão avaliar de acordo com o seu roteiro. Tipo assim, só que eles vão, sei lá, seu roteiro é de 20 dias. Eles vão te dar um de até 30 dias. Meu roteiro era de 70. Eles me deram um de até 90. É porque tinham 2 itens que falam assim, se você tem 2 itens aqui, você só tem 15 dias no máximo. E 2 dias era redundante, inclusive. Então eu fiquei na dúvida se esses 15 dias realmente valem ou se tem essa nova norma que vale assim. É de acordo com o seu roteiro. Assim, nunca cheguei, tipo, eu nunca viajei menos que 15 dias. A primeira vez que você foi como dependente dos seus pais ou não? Fui. E aí você conseguiu mais 15 dias? Uhum. Você pega a comprovação de renda deles e você consegue fazer a comprovação de renda independente, se é sua ou não, sabe? Precisa comprovar a renda. E aí, ainda mais que eles são parentes diretos, é mais fácil. Em relação a câmbio, como é que você faz? Então, isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Vocês têm que sempre confirmar na casa de câmbio que vocês vão comprar se o dólar, comparar o dólar e o iene. Toda vez que eu comprei, nunca valeu a pena comprar o iene. Tem gente de outros estados que fala que vale a pena comprar o iene. Acho que São Paulo, às vezes, vale a pena comprar o iene ao invés de comprar. Depende da agência, né? São Paulo é assim, você tem N situações, né? Tem casas de câmbios que atendem São Paulo inteiro, o estado de São Paulo. Mas especificamente na Liberdade, que é um bairro específico, né, dos orientais, normalmente as casas de agências de viagem de câmbio, eles acabam tendo promoção. Então eles acabam tendo a oportunidade de a gente comprar iene mais em conta do que o dólar, tá? Mas assim, tem que pesquisar. A conta básica seria assim, sei lá, hoje R$4,50 um dólar, mais ou menos, né? Eu não sei. Dólar turismo. Acho que tá por aí. Meu Deus. Não vou mais pro Japão. 4,75. E a moeda do dólar pro ien não muda muito. Gente, desde a primeira vez que eu fui, acho que eu paguei 102. Agora na última foi 110, na outra 111. Fica entre aí, 110, 111 ienes. 100 ienes, pra arredondar a conta mais fácil, pra $1. Então, é fazer essa regra de 3 pra ver o que tá valendo mais a pena. Visto. 2 dias úteis. É muito rápido. 3 dias úteis. Recebi uma cobra. A gente recebeu 2. Até sai, né? Mas o prazo normal de 3. Em relação a... Ah, sim. Se não tiver, na hora eles falam assim, tá faltando isso, e aí você resolve e traz a documentação que tá faltando. Em relação à declaração de rendas, por exemplo, no caso dela é minha filha, eles vão querer a minha, no caso dela. Agora no caso do Vinícius. Tem uma carta chamada Carta Garantia, que você pode preencher dizendo que você é o garantidor da viagem dele. Tá? E aí usa a sua comprovação como comprovante da viagem dele também. E aí? Vão avaliar o valor. Eles vão. Tá tranquilo. Eles vão avaliar o valor da viagem e a comprovação que você tem para ver se está adequado para poder liberar o visto ou não. Mais alguma? Eu queria perguntar sobre Ryokan. Você indica qual região? Nossa, Ryokan tem tudo quanto é lugar. Tudo, assim mesmo, muitos. Como é que eles procuram? Booking. Booking tem. Então assim, você tem lá aqueles filtros albergue, casa, não sei o que, tem lá, Ryokan.
Então é bem fácil. Obviamente, locais que são especializados em ryokan, ou Minchuku, que seria a hospedaria tradicional japonesa, eles são muito caros. Então, assim, vale a pena você tentar um ryokan em Tóquio, em Kyoto, vale a pena. Desligou só? Vale a pena você tentar um ryokan em qualquer cidade que vai ter. Mas assim, sei lá, você vai pra Shirakawa-go, caro, muito caro ficar lá. A gente nem ficou lá. A gente só foi, conheceu e saiu, porque é muito caro. Regiões especializadas tendem a ficar muito caro. Eu queria saber se para comprar ingressos, ou receber isso para museu, templo, etc. A gente viu aquele vídeo seu da Samurai Experience, a gente ficou doido. Para aquilo especificamente tem que comprar com muita antecedência? Não, você pode reservar até uma semana antes que eles ainda têm vaga, sabe? Museu, assim, atrações normais, templos, assim, paga na hora. Agora, coisas, assim, muito caras, tipo... Muito caras não. Estúdio Ghibli, esse é só com reserva. Se você chegar lá, você vai dar de cara na porta, porque eles não vendem ingresso na hora. A melhor forma de você comprar estúdios Ghibli, especificamente, é chegando no Japão, indo numa Lawson, é um combine, é uma loja de conveniência chamada Lawson. E lá eles têm uma máquina, que é Lop Lop, que vende ingresso. E vende ingresso do Estúdio Ghibli. Problema, eles abrem dia 10, tipo, dia 10 de maio, abriu para vender o mês de junho. Então é bem provável que quando você for comprar, ou só tem dias muito pontuais, ou não tem mais nada. Ou só pro mês que você já não vai estar mais no Japão. Para comprar no Lop Lop é 1.000 ien. Né? 1.000 ien. É $10. Se você for comprar antecipado em site de turismo, nossa, acho que é 3 ou 4 vezes mais caro. Então assim, eu falo, gente, Estúdios Ghibli é só se você é muito fã mesmo, assim, porque esse complicador de comprar o ingresso atrapalha muito e acaba encarecendo uma coisa que, sabe, não teria necessidade de encarecer. Ou deixa pra falar assim, se der pra comprar lá, a gente compra, se não der, ok, sabe, vive com isso. Mas eu deixaria pra comprar lá. A gente está indo para ficar 40 dias. Já pass, vamos para, como é que faz? 21 mais 7, por exemplo? Então, você tem que montar seu roteiro. Montou o roteiro, porque, por exemplo, a gente fez, não sei se vocês vão querer fazer isso, tá? Mas a gente fez Kyoto Nariuzuka de bicicleta. E a gente deixou 7 dias sem dia pass, porque não precisa. Mas mesmo assim, o deslocamento entre essas 3 cidades não é caro, porque elas são do lado uma da outra. Então, bota na ponta do lápis, ver se não vale a pena, se vocês estiverem nesse período, não ter dia pass nenhum. Circular com o transporte local. Normal, carrega o seu pai no seu Suica, vai pagando 1 a 1. É bem provável que valha mais a pena do que vocês terem dia pass só para aquela região. Dia pass vale a pena quando? Quando você tem que pegar Shinkansen. Só que quando você está numa viagem curta, você pega Shinkansen à torta e à direita, né? Toda hora você quer ir de um lado pro outro, de um canto pra... Aí você pega muito Shinkansen, vale a pena ter por mais tempo. Mas se vocês vão ficar mais tempo, aí vale a pena escolher a data que vocês vão ter de pass. E salpicar, assim, né? Vai pegar de 21, vai pegar de 14 ou 7, e aí já compra tudo. E esse Pasmo e o Suica, a gente adquire eles na própria estação de trem mesmo? Sim, qualquer estação. Sempre vai ter uma... Ainda mais se você chega em Tóquio Narita, Tóquio Hanedo, você consegue comprar. Se você chega em locais mais distantes, você não vai comprar Pasmo Suica. Tipo, se você chegar em Nagoya, você não vai comprar Pasmo Suica, você vai comprar o da região, que eu não lembro qual é o nome. Então, cada região tem um nome diferente. A funcionalidade é basicamente a mesma. E aí você vai chegar lá e vai recarregar e vai usar em qualquer transporte. O transporte que não pode usar vai estar dizendo que não aceita. Aí vai ter um X em cima do desenho do cartão. E aí é só pagar no dinheiro. Né? Então, mas para quem vai para as principais cidades, vai sem medo, compra o Pasmo Suica e usa, porque é muito prático. Pode dividir um cartão ou precisa de um cartão para cada pessoa? Precisa de um cartão para cada pessoa. Só vale de uma vez. Porque quando você entra, ele bloqueia para entrar. E aí ele só desbloqueia quando você sai, aí ele debita o valor da sua viagem. Então cada pessoa tem que ter o seu.
relação ao câmbio, é melhor você levar um pouco de dólar para lá ou você já leva tudo em ien? Eu sempre levo tudo em dólar. Em dólar? Para mim sempre valeu mais a pena. Eu pesquiso quanto está o câmbio do ien aqui e quanto está o dólar. E aí eu já sei que lá vai estar sempre entre 100 e 110 ienes. Aí eu faço essa conta. E sempre valeu a pena, pelo menos aqui no Rio para mim, toda vez que eu compro, sempre valeu mais a pena comprar o dólar e chegar lá e trocar por ien. Por mais que não faça o menor sentido fazer 2 vezes o câmbio, né? Trocar 2 vezes. Mas sempre valeu mais a pena. Até porque se sobrar um pouquinho de dinheiro, deixa um pouco em dólar com você, não troca tudo, porque se sobrar dinheiro, $1 você ainda viaja para outro lugar. Eu acho que o dólar, você levando o dólar, quando você faz o câmbio, o dólar tem um valor mais alto que o ien, então você ganha com isso. Agora, se você, por exemplo, levar tudo em reais, por exemplo, né, você vai acabar, você vai perdendo, você vai perder o câmbio, né? Então, eu também estou guardando o dólar justamente por isso, né? Já, por exemplo, meu noivo é de Okinawa. Quando ele vem pra cá, eu já cansei de avisar ele, pega, compra o dólar e traz, né, que é até mais fácil para fazer o câmbio aqui. Só que não, todas as vezes que veio pra cá, ele trouxe ien. Então quando a gente vai fazer o câmbio, ele, mas só isso? Eu falei, você trouxe ien só? Entendeu? É isso. Então tem essa questão também. É só em Tóquio esse câmbio? Não, faz no Japão inteiro. Cidade grande, se for. Tem um negócio chamado... Varia? O câmbio varia? Varia de cidade para cidade, mas assim, muito pouco. Mas o que mais acontece é o tipo de lugar que você troca. Por exemplo, existem umas máquinas de troca automática. Essas são as que pagam menos. Elas geralmente pagam uns 90 ienes. Então assim, é só olhar. Chegou lá, viu, o câmbio tá bom, troca. Inclusive, tem pontos turísticos, tipo aqui em Habara, a gente tava com uma cotação bem similar à cotação do aeroporto. E a do aeroporto é boa, não é uma cotação ruim. Mais que seja estranho. Se eu perguntar se os pontos turísticos principais do Japão, se a cotação costuma ser pior do que ou se vale a pena assim que você chegar no aeroporto, vou trocar. E lojas lá aceitam dólar com facilidade ou recomendam assim que você chegar a trocar os dólares por ienes para você ter um mínimo de deslocamento? Não, o mínimo de compra, né? Tem que ser tudo em ien. Eu esqueci que eu tava com o controle remoto na mão. Tem que ser tudo em ien, eles não aceitam dólar. Cartão de crédito internacional lá? Aceita. Alguns lugares e a taxa é especificamente alta? Não. O problema do cartão de crédito é o seguinte, você vai chegar lá, você vai passar em 30 dias e vai pagar a taxa de IOF. Uma parcela. Então, essa é a grande questão. A cultura do parcelamento é uma cultura brasileira. A maioria dos países que você vai viajar não vai parcelar. O Japão também não. Eles não têm cultura do parcelamento. Tem algumas grandes lojas, tipo Laos, a Yodobashi Akiba, elas estão oferecendo, as empresas de cartão, para que as pessoas usem cartão, elas estão oferecendo desconto de uns 5% para você pagar no cartão. Só que aí tem que ponderar, porque você ganha 5% de desconto, mas você paga 7% de IOF. Então, assim... Mas, por exemplo, Combini, entendeu? Esses lugares assim, você pode comprar coisas mais baratas, ou mercados. Não vale a pena para você, que toda transação que você fizer, você vai pagar IOF. Em regra, eles aceitam, né? Mas aí você acaba gastando mais desnecessário. Se gastou todo o dinheiro vivo, tem que usar cartão de crédito. Você acha que é melhor eu tirar em algum banco ou eu usar o cartão direto para pagar IOF? Tirar, por exemplo, a gente fez muita remessa nessa viagem, foi uma viagem longa. A gente usou, foi pasmo, assim, até pra gente, a gente usou o Western Union. E a tarifa é melhor do que sacar em caixa. Compensa bem mais. Muito mais barato. Então assim, vamos supor, você tá no meio da viagem e fala assim, meu Deus, pai, meu dinheiro acabou, eu quero comprar um computador. Não sei. Ou acabou o dinheiro, preciso de mais dinheiro. E aí ele faz uma remessa, vale mais a pena do que você ficar pagando no cartão. Porque no cartão, o problema é que a cotação é do fechamento da data do cartão e ainda tem o IOF. Então se o dólar subir, você ainda paga mais caro. Essa nunca pode ser de você para você mesmo. Tem que ser de alguém para você. Você fala, no SB que a gente usou bastante, é sempre de alguém para você. Para retirar a baixa só da seu passaporte. E o número da remessa. E se fizer
são? 8. Você vai disponibilizar esses dados? Ah, vou falar disso agora. Só uma última dúvida, eu não sei se foi comentado no começo. A gente chega, tudo bem, tem algumas coisas que são em inglês, mas eu acho que vai ser fundamental para fins de deslocamento próprio, de repente ter um Google Tradutor, ou então algum chip de celular, pacote de internet lá. Como é que funciona? Preço? Assim que chega no aeroporto é possível? Então, para quem viaja em mais de 2 pessoas, a gente sempre recomenda um pocket Wi-Fi. Porque você usa, as 2 pessoas usam, então acaba saindo mais em conta. Quanto mais gente, melhor o pocket Wi-Fi. Se você vai sozinho, melhor o chip. Você vai pegar, vai comprar no aeroporto e vai botar no seu celular e vai usar. Mas com mais gente, acaba valendo a pena o pocket Wi-Fi. A gente testou nessa viagem o pocket Wi-Fi brasileiro, ou seja, a gente saiu do Brasil já com o pocket Wi-Fi, chegou nas escalas e já tinha internet. Isso é muito bom. Porque se você vai para um país, porque escala para o Japão pode ser uma escala de 3, 4, 5, 6 horas, mas também pode ser a escala de um dia. E aí você tem internet, faz muita diferença. Então a nossa escala foi de um dia, então fez muita diferença a gente ter internet na escala. Mas tem pocket Wi-Fi lá também. O valor sai quase a mesma coisa. Não sai muito diferente. Depende da promoção que você pegar. E tem promoção também. A única diferença que a gente viu, além de ter a facilidade de ter internet nas escalas, foi o tempo de duração da bateria. O daqui muito melhor. Lá, não sei porquê, acho que os pocket Wi-Fi que tem a tela muito grande, então chega assim, finalzinho da tarde, acabou a bateria do pocket. E aí você tem que ter powerbank para carregar, senão você fica sem internet. Né? E a cobertura. A distância, assim, por exemplo. A Ju viajou comigo, aí era um pocket Wi-Fi japonês. Ela falou que ela ia para outra sala e já não tinha internet. Já sabia que eu estava mais longe da Maria. E aí, dessa vez, com o pocket Wi-Fi brasileiro, a gente usou. Ele entrava numa loja, eu entrava em outra, e tava todo mundo com internet. Ele fez até tava fazendo um FaceTime com a mãe dele, assim, andando na rua. Aí eu fiquei, Augusto, a gente vai entrar aqui. E ele, não. Acho que ele só se deu conta quando ele estava do outro lado da esquina, assim, muito longe de mim, que a ligação deve ter começado a falhar. Aí ele voltou, olhou pra mim e falou. Então, assim, a cobertura é maior, assim, a distância é muito maior que a gente testou. Qual pocket você recomenda? E qual? A gente usou foi sempre o Wi-Fi. Então foi uma das melhores experiências de internet. Mas você também pode, se você for viajar sozinho, você pode usar o chip, né? Que aí você é só pro seu celular. Desculpa, é sempre o Wi-Fi? Sempre. Sempre. Sempre o Wi-Fi. E aí foi super bom, assim, a gente ficou até surpreso com a qualidade. O chip deles entra no nosso celular normal? Agora tem. A primeira vez que eu fui não tinha chip. E paguei uma nota, acho que eu paguei quase R$1.000 só pra ter pocket Wi-Fi no Japão. Agora tem. E aí é bem mais barato, acho que ele tá em torno de uns $40. Não lembro. Enfim, dá tempo. Não dá tempo. Dá tempo. Eu queria fazer um quiz. É muito rápido. Cadê o papel? É muito rápido. Um quiz, uma brincadeira que... Quem acompanha a gente no Instagram sabe que a gente tem feito uma brincadeira que é um quiz que volta e meia a gente posta uma foto e fala assim, gente, que lugar é esse? Pra ver se vocês estão sacando de Japão. Ou se vocês só estão vendo foto pra ver foto. Ou se vocês estão aprendendo. Então a gente vai fazer um quiz muito rápido com umas miniaturas. Qual a ideia? Essas 3 miniaturas são de pontos turísticos muito famosos no Japão. Deixa eu levantar pra vocês verem. Eu vou dar dica. Eu vou dar dica do ponto turístico e aí vocês chutem aí no papel o que vocês acham que é esse local. Já pode? Pode. Quem já sabe pode, mas eu vou dar dica. Essa aqui é uma torre, é a maior torre do mundo e tem 2 viewpoints, um aqui e um aqui. É um dos melhores viewpoints de Tóquio. Posso
essa segunda? Agora que a gente vê quem é que tá prestando atenção nas lives de destino. Pode? Segundo destino, esse aqui é só um torii, mas é um santuário que tem inúmeros toris, centenas, se bobear milhares de toris. Foi cena do filme Memórias de uma Geisha e fica em Kyoto. Tô dando muita dica. Esse aqui, se vocês forem, vocês têm que ficar passando pelo meio deles. O nome é difícil. É um nome difícil. Terceiro? Vou dar a dica mais fácil de todas. É o meu lugar preferido do Japão. Brincadeira. Esse torii, ele flutua sobre a água. Todo mundo fala que ele flutua porque o pé dele fica submerso sobre a água quando a maré está cheia. O nome dele tem a ver com o lugar sagrado. E ele está entre as 3 mais belas vistas do Japão. E ele fica em Hiroshima. Mais específico que Miyajima. Nossa, deu muito foco. Os nomes que complicam, né? Tipo assim, você sabe, você já viu, você fala assim, é aquela foto do dia tal. E aí, gente? Alguém? Primeiro a Tokyo Tower. Skytree. Skytree. Quem falou de Skytree? Skytree. Skytree. Alguém? Fujiminari. Não? Mas alguém acertou? De Miyajima, Não sabe o nome. Então, a gente tem um ganhador, foi o que mais acertou. Esse aqui é o Itsukushima Shrine. Difícil, não, né? E eu falei assim, nossa, Augusto, mas são destinos muito famosos. Será que vocês tocaram? O nome é difícil. Eu falei, tá bom. Enfim, O do meio é o quê? esse é o Fushimi Inari Taisha. Fushimi Inari Taisha. Taisha é de santuário, Inari é a deusa do santuário. E Fushimi é o nome dele. Fushimi Inari Taisha. E o brinde surpresa na verdade, alguns. Esse aqui é uma camisa que a gente tem, que a gente chama de Japanicon. São ícones para você, quando precisar pedir informação do Japão. Essa daqui, já. Mais fácil, né? Muito mais fácil. E alguns presentinhos japoneses para você. Por fim, gente, agora é fim mesmo. Para quem quiser receber tanto a palestra quanto esse e-book gratuito que a gente tem, manda pro nosso WhatsApp, assim, palestra consulado. Que aí a gente envia para vocês tanto o PowerPoint quanto esse e-book, que é um passo a passo para ir pro Japão. Então, tem 7 passos para vocês seguirem para começar a montar aí o roteiro de vocês de viagem pro Japão. Eu vou deixar nessa tela para vocês verem o telefone e conseguirem mandar pra gente, que aí a gente envia pra vocês mais fácil, né, pelo WhatsApp. Acho que mais fácil de receber do que e-mail. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é que a gente faça mais encontros para tirar mais dúvidas relacionadas à viagem, a destinos, né? Quem sabe fazer aí algum específico, sei lá, mundo otaku, fazer um high-tech, fazer um, sei lá, Kyoto, enfim, né? Experiências no Japão. Tem a experiência bacana para fazer lá. Ninguém imagina fazer no Japão. Vou aprender a fazer macarrão no Japão. Fazer um sampuro, né? Que é aquele prato de mentira. E dá pra fazer, dá pra você aprender a fazer lá também.